Com certeza, vamos avançar. O programa também já está a ser transmitido. Está bem, então com a sua autorização deixa-me retomar. E para quem juntou-se a nós só agora, gostaria de repetir que vamos conversar sobre a avaliação do desempenho do Executivo angolano durante o estado de emergência. Certamente que este diálogo vai conectar-se inevitavelmente à pandemia que estamos a viver. Para esta conversa juntam-se a nós o Dr. Filomeno Vieira Lopes, economista e político. Mais uma vez, bem-vindo a Karina Carvalho, diretora executiva da Transparência Internacional, sediada em Portugal. Bem-vinda, Karina. A Camille Cortés, coordenadora de campanha da Amnistia Internacional, baseada na África do Sul. Juntar-se-á também a esta conversa Hitler Samusuku, ativista e membro da organização Projeto Agir. Este diálogo está a ser feito sob iniciativa e organização da Friends of Angola. É uma organização internacional não governamental com estatuto consultivo especial com o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, ECOSOC, cuja sua ação centra-se na defesa dos direitos humanos, promoção da transparência e boa governação em Angola. Ora, sendo certo que o estado de emergência teve muitas implicações, eu gostaria de solicitar aos convidados que fizessem um comentário inicial sobre este tópico. Bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado. Eu não vejo a Camille. Oi, boa noite, estou aqui. Ok, está bem. Camille, podemos começar por ti? Podes tomar a palavra? Sim, com certeza. Só antes de tudo, eu queria agradecer pelo convite. É sempre uma honra aprender muito mais com colegas e diferentes perspectivas sobre Angola, principalmente nesse período de coronavírus, de pandemia. Nós, na Anistia Internacional, desde a implementação do estado de emergência no final de março, pelo presidente João Lourenço, nós temos percebido muitas formas como as comunidades, não só urbanas, mas rurais, têm sido impactadas negativamente pelas medidas que acabam restringindo, né, para evitar a pandemia, o alastramento do vírus em Angola. E é um pouco mais sobre isso que eu vou falar hoje, e muito obrigada. Obrigado, nós. Karina, tem a palavra, faz favor. Muito obrigada uma vez mais pelo convite e pela moderação também, a tua, Domingos. Eu não vou falar especificamente sobre a situação da pandemia em Angola, tendo em conta que eu não vivo em Angola habitualmente, vou acompanhando as notícias com muito interesse, também sou angolana. E a perspectiva que vos traria era um pouco sobre a importância da boa despesa pública nesta altura de pandemia, e era essa a partilha de experiência que tenho preparada para vós e para quem nos está a ver lá em casa. É igualmente importante diferentes perspectivas, independentemente da geografia onde estejamos. Dr. Filomeno, faz favor. Boa noite a todos, com exceção de quem está nos Estados Unidos, que nos deve estar a ouvir durante a tarde, e cumprimento a todos os colegas do painel e agradeço à organização, a FOA, por nos pôr em contacto por via deste importante tema. Nós vamos, naturalmente, fazer uma radiografia deste estado de emergência, começando por falar dos aspectos positivos, aspectos negativos e, sobretudo, como é que ele tem sido gerido, não é? Vamos tentar falar um pouco sobre a concepção que está por trás disso, passar também pelas nossas
insuficiências estruturais face à questão do Covid e como é que este assunto tem sido gerido. Vamos tentar abordar isto, tentando também falar em factos concretos, né, que têm passado aqui em Angola. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Filomeno. Parece-me que até ao momento ainda não temos a presença do Hitler Samussuco, a não ser que eu... Ok, ainda não temos. Olha, antes de passarmos para tópicos mais concretos, gostaria de lembrar que estamos a fazer a avaliação do desempenho do Executivo angolano em tempo de pandemia, focado particularmente no tópico estado de emergência. E dizer para todos que estão a acompanhar-nos que no final, faltando 20, 30 minutos, dar-se a oportunidade para que possam colocar algumas questões a todos os convidados. E gostaria de lançar o primeiro subtópico, que é quais são as implicações sociais do estado de emergência. Se me permite, eu vejo também o Cláudio Fortuna em linha. Não sei se não quer dele também um comentário prévio. Olha, por acaso não vejo o Cláudio. Pois claro, podemos sim ouvir o comentário que o Cláudio tem e junta-se a nós. Cláudio, bem-vindo. Alô, boa noite, obrigado pela oportunidade, mas eu só vim mesmo para espreitar, não vim para participar, então estou a ser surpreendido. Eu só vim para espreitar. Obrigado. Tá bem, ok. Pronto, estás na minha condição também, estarei aqui basicamente a aprender com os nossos convidados. Portanto, estejam à vontade para tomarem a palavra. Ok, obrigado. Começa a Camila? Quem começa? Não temos alguma ordem? Não há indicação. Qualquer uma pode tocar. Ok, então eu posso começar falando sobre as constatações da Anistia Internacional nesse período de coronavírus. Né, desde março, nós temos observado que a situação do coronavírus acaba por agravar condições já existentes, né, em Angola. Eu posso citar um deles, que a gente tem observado um impacto muito grande nos direitos econômicos, sociais e culturais da população, o direito à água potável, né? Ainda tem a população, grande parte da população ainda tem um acesso muito precário à água, não só nos centros urbanos, mas também nas áreas rurais. O acesso à água que nesse momento de pandemia é uma dos bens mais principais, primordiais para garantir, diminuir a vulnerabilidade das comunidades aos riscos feitos pela pandemia, pelo vírus, e a gente tem observado que essa falta de abastecimento de água potável, que já era pré-existente, ela acaba por acentuar uma situação de vulnerabilidade das comunidades, e a gente tem, por exemplo, nas zonas rurais, no sul da Angola, nas províncias da Huila, do Cunene, no Namibe, no Cubango, a seca que já atingia a região e outros fatores também que diminuíam o acesso à água, como a ocupação de terras, conforme a Anistia Internacional expôs no relatório ano passado, que acabam por aumentar essa situação de exclusão econômica e social das comunidades pastoreiras, das comunidades rurais, e a vulnerabilidade deles aos riscos do coronavírus, né? E nessa situação também, querendo falar ainda sobre os direitos econômicos e sociais, tem a insegurança alimentar, né? A adoção de medidas
de restrições no estado de emergência teve um impacto muito grande no mercado informal. A gente viu aí as questões das zungueiras, né? Em Lobito, por exemplo, dois dos principais mercados informais foram destruídos da noite por dia. A população ela não recebeu informação prévia, nenhum tipo de instrução sobre as medidas de distanciamento social e isso acaba que o desemprego, a informalidade acaba por impactar o acesso a uma alimentação adequada dessa parte da população, também nas comunidades rurais, né? A gente já falou sobre a falta de água, então a falta também da alimentação adequada são fatores que tornam essa comunidade muito mais vulneráveis a todos esses fatores e o risco. Quanto tempo eu tenho para falar ou a gente pode passar para um outro colega? Deve esgotar o seu argumento. Isso. Então, só para continuar, uma das coisas que a Anistia tem monitorado de perto nessa questão da falta de alimentação adequada, falta de água, a sociedade civil ela tem um papel fundamental e, infelizmente, algumas províncias, o governo tem impedido, não sempre de forma direta, mas de uma forma mais sutil, como a omissão para conceder uma permissão para que essas organizações continuem com o trabalho de distribuição de comida nessas comunidades, né? E isso tem acabado gerando também uma situação de ataque aos defensores de direitos humanos. Um caso emblemático que eu posso usar, que a gente tem trabalhado desde abril, são os ataques contra os ativistas da organização MBaquita. A MBaquita é uma organização que já há 12 anos trabalha com as minorias étnicas, com as comunidades sans no sul da Angola, principalmente no Congo Cubango, e desde a instituição das medidas do estado de emergência em março, né, no fim de março, já na primeira semana de abril, 9 dos seus ativistas foram presos e, de acordo com eles, eles também foram espancados pela polícia, foram liberados 8 horas depois, sem nenhum tipo de acusação formal. E depois dessa primeira semana de abril, a gente tem constatado um aumento das ameaças que esses ativistas têm sofrido, e eles têm sido impedidos de visitar as comunidades, né, não estão continuando com a distribuição de alimentos essenciais a essas comunidades, e por outro lado, o governo também não tem chegado até essas comunidades, né, com a situação de seca e tudo mais que já é existente na região, as comunidades ficam numa situação muito, muito vulnerável. E o apelo da Anistia Internacional é para que o governo coopere com as organizações da sociedade civil, elas são fundamentais ao longo desse período. A gente tem ouvido falar muito sobre a falta de transparência em como essas cestas básicas são distribuídas para as comunidades, né, como elas têm chegado até as populações mais vulneráveis, e as sociedades civis, nesse contexto, elas já têm um contato com as comunidades, conhecem quais são as famílias em situação mais vulneráveis e de prioridade para a distribuição, dessas cestas básicas. Então, esses são das preocupações que nós temos constatado, né? Meio só por fim, para eu concluir, uma outra situação também muito grave, que são preocupações gravíssimas, que é o uso excessivo, desproporcional e até mesmo letal da força pelos agentes de segurança, né? Desde que o estado de emergência foi decretado e as forças de segurança foram às ruas para implementar as regras de distanciamento social, ironicamente, né, eles iriam estar na rua para proteger os cidadãos, para impedir que o vírus se espalhasse, e eles acabam muitas das vezes causando violações de direitos humanos e posso até mesmo falar sendo uma das ameaças aos próprios cidadãos, né? Por exemplo, em Cabinda, a gente falou sobre um caso em abril, em um único dia a polícia prendeu 10 pessoas, e essas pessoas, elas, segundo elas, são espancadas na rua, são levadas às prisões, 10 pessoas colocadas numa mesma célula, ou seja, desrespeitando as medidas de distanciamento social, 10 pessoas numa célula
célula apertada, sem condições de higiene, acaba, na verdade, expondo eles a um risco maior, né? Então, essas prisões não têm sido implementadas de uma forma que obedeça todas essas medidas e que assegure a proteção dos cidadãos. E, por fim, o uso da força letal é uma coisa muito preocupante. A polícia, em diversos casos, ela intervém para dispersar comunidades que estão no mercado informal e muitas das vezes acabam matando, né, causando a morte de pessoas. Na quinta-feira passada, a mãe do marido pediu para um menino de 14 anos, né, pediu para ele buscar açúcar no mercado do pão na manhã, e nessa mesma manhã alguns jovens que trabalham lá no mercado estavam ouvindo uma confusãozinha, a polícia foi chamada para intervenir numa tentativa de dispersar a comunidade, a aglomeração. A polícia tirou para o alto e um dos tiros atingiu letalmente o marido, um jovem de 14 anos, e e essa situação de impunidade acaba inflamando esse superpoder, esse abuso de poder, e também as ameaças, né, do cidadão que vivem isso cotidianamente, que acaba atingindo populações que já estão ali num grau de exclusão e vulnerabilidade socioeconômica. Então, acho que é mais ou menos isso. Obrigada. Está bem, Camille, obrigado por esse comentário que estabelece uma interface entre a dimensão social e a questão dos direitos humanos. Na verdade, o seu comentário abarca vários aspectos. Dr. Filomeno, qual é a visão de terreno sobre a questão social ligada, claro, aos direitos humanos? Não, exatamente aquilo que a Camille diz retrata bem os factos que têm ocorrido aqui em Angola. Eu gostaria de falar um pouco antes sobre porque é que essas coisas estão a ocorrer desta maneira, porque é que existe este conjunto de fragilidades, por forma a podermos perceber melhor esse tipo de implicações e as dificuldades que nós temos para evitar isto. Desde logo, o problema do Covid nos coloca uma atitude em termos de prevenção desta doença e também a questão da cura. E o que importa ver é se as medidas que são tomadas pelo governo, em que sentido ou em que medida que elas podem ser eficientes e eficazes, quer no que diz respeito à prevenção, quer no que diz respeito à cura. Bom, desde logo nós temos todo um conjunto de fragilidades, não é? As fragilidades começam nas próprias pessoas, no próprio sistema imunológico das pessoas, que é bastante fraco. Nós vivemos num contexto de país em que há muita gente que vive crianças com malnutrição e com problemas muito graves de saúde, como tensão alta, diabetes, e portanto tudo isso coloca uma situação complicada depois no que diz respeito a medidas de tratamento. Mas, mais que isto, nós temos uma rede informal muito grande em Angola. Praticamente a grande maioria do povo vive na base do comércio informal e temos uma pobreza generalizada. Naturalmente que nestas circunstâncias, todas as medidas que são tomadas, se não for feito um diagnóstico profundo e se não for feita uma análise de risco das medidas que vão ser adotadas, podemos, ou como está a verificar-se, cair em situações dramáticas. Por outro lado, nós temos debilidades muito grandes no que diz respeito a infraestruturas básicas, não é? A questão da distribuição de água, que a água potável
é muito carente, digamos, na grande maioria da população. Os dados mostram que mais de 60% das pessoas não têm acesso a isso. Há problemas graves de saneamento, há problemas graves na distribuição de energia dos residentes numa certa casa, por exemplo, dificulta inclusive as medidas de prevenção, como o chamado distanciamento social. E, portanto, isto faz com que algumas medidas que são tomadas acabam por ser também ineficientes. Nós não temos em Angola, e este assunto está sendo superado agora, não é? Nós ainda recentemente só tínhamos 198 ventiladores, por exemplo, não tínhamos equipamento de proteção, neste momento está a chegar bastante equipamento, provavelmente também bastante equipamento de proteção e, portanto, do ponto de vista da cura estaremos neste momento um pouco melhor. Mas as questões de prevenção têm a ver também com uma boa comunicação e nós não temos uma comunicação de proximidade, digamos, em Angola, nós não temos autarquias locais e isto é uma grande fragilidade e é uma grande dificuldade do Estado também de trabalhar com organizações de base, como a Camila aqui referiu, dificuldades dessas organizações serem credenciadas para fazer o seu trabalho, antes, pelo contrário, têm sido reprimidas. Se nós falarmos em medidas que foram tomadas no sentido de combater a pobreza, nomeadamente distribuição da cesta básica, encontramos outros problemas no país, como problemas organizacionais. Nós não temos neste país um cadastro suficientemente de qualidade que possa dizer quem é pobre, quem não é pobre. Nós nem sequer aprendemos com os sistemas de distribuição que existiam da PAM no passado, não é? Neste momento sabemos que há 1.600.000 famílias que estão em estado de pobreza extrema e que o governo tinha já um programa no sentido de até 2022 atender essas famílias. E reparamos que a quantia que é atribuída, que são 8.500 kwanzas, está muito abaixo daquilo que é considerado o nível, digamos, de pobreza. Portanto, $1,5 ultrapassa os 20.000 kwanzas por pessoa. E se considerarmos uma família, teríamos que, para encontrar o rendimento mínimo, teríamos que multiplicar isto pelo número de pessoas. E, portanto, vê-se por aí que esta imprudência é perfeitamente ridícula. Por um lado, não temos um cadastro adequado, por outro lado, estamos a tomar uma medida, que era uma medida até estruturante, independentemente do Covid, mas que com o Covid tornou-se algo extremamente urgente, apesar de que o governo não alargou, digamos, este benefício para toda a gente e ainda está com uma política de tentar encontrar um número reduzido de pessoas para atribuir isto. Portanto, nós estamos numa situação em que quer a política de prevenção, quer a política depurativa, esbarra num conjunto, digamos, de elementos estruturantes que dificultam esta aplicação. E a outra questão fundamental do ponto de vista da sua estrutura é o déficit que nós temos no Estado de Direito, não é? E o facto de termos uma cultura de autoritarismo muito grande. Este país normalmente sempre viveu em estado de emergência, viveu num estado de guerra prolongado e depois disso não conseguimos, de alguma forma, criar um sistema civilista e utilizamos muito o uso da força em termos de repressão de liberdades. E, portanto, muitas vezes este estado de emergência acaba por também transformar-se em mais violação de direitos humanos e é exatamente o que está a passar. Ainda temos outras questões estruturais, como a nossa incapacidade em termos de ciência, o que depois também não nos vai permitir fazer face a certas medidas que deviam ser tomadas. Por exemplo, nós hoje não sabemos que protocolos estão a ser utilizados para o tratamento dos casos que nós temos nos casos ativos. E exatamente porque o nosso nível de ciência é baixo, a intervenção também
dos cientistas não é conhecida e isto associa-se também às dificuldades institucionais. Há órgãos aqui de saúde que não estão estabelecidos, conselhos de saúde, etc. Portanto, tudo isto vai dificultar, digamos, a gestão que nós estamos a enfrentar. O Governo tomou algumas medidas imediatas do ponto de vista do estado de emergência, e houve consenso da necessidade destas medidas, só que aí o primeiro problema foi que tomou medidas para as quais ele próprio não tinha condições de realizar. E isso notou-se na questão da proibição, por exemplo, dos voos que deveriam vir do Porto, que já estavam suspensos. Entretanto, os voos existiram. Notou-se nos voos que vieram também de Lisboa e de outras áreas do mundo, nos dias 17 e 18 de março. Já havia o decreto em que se dizia que havia condições de confinamento institucional. Entretanto, não existiam, pelo menos com qualidade, o que permitiu com que muita gente saísse e não se pudesse, digamos, controlar isso. Portanto, aqui problemas de alguma seriedade em termos de atacar este problema. Há problemas de comunicação muito profundos. Nós temos, praticamente, o Governo faz comunicados sobre o Covid. Há poucas conferências de imprensa, pouca possibilidade de se questionar e, naturalmente, que num ambiente de incerteza, o questionamento é um elemento extremamente importante para se ir buscar soluções. E isto não está a acontecer. Estas deficiências, naturalmente, prolongam-se com aquilo que eu já disse. Não temos autarquias locais, não temos proximidade e há obstrução do trabalho das organizações de base na comunicabilidade com os próprios coisas. Há também, do meu ponto de vista, uma tendência muito grande de se tirar dividendos políticos deste Covid, não é? Político-partidários, e isto naturalmente é mau, porque o combate a esta doença já mostrou em todo o mundo a necessidade de uma cooperação extensa de toda a gente, de todos os órgãos políticos, sociais, etc. E desse ponto de vista há um déficit orgânico também que vai naturalmente dificultar o combate eficaz e eficiente a esta doença. Eu ficaria por aqui, depois entrarei em casos concretos, ajudando um bocadinho a intervenção que a Camila acabou de fazer. Muito obrigado. Obrigado. Karina, tem a palavra. Ok, obrigada. Se não se importarem, eu vou partilhar uma apresentação PowerPoint que fiz, só para estruturar um bocadinho as ideias, mas serei breve. Deixem-me só fazê-lo. Okay. É preciso que o Florindo ative o compartilhamento de tela, se não se importar. Ok. Já está. Ok. Já está, já vou conseguir. Ok. Creio que já estão a ver, certo? Já. Ok. Sim. Okay. Eu, como vos disse, o que gostava de partilhar convosco, e vem um bocadinho na sequência da intervenção do professor Francisco Lopes, que tem a ver um pouco com é quase digamos assim, um recuperar do estado social, não é? Do estado do bem-estar à guisa de Rousseau, que eu creio que nós todos nos fomos esquecendo com o tempo. Muitas vezes, quando nós pensamos no Estado, temos uma relação muito distante com o Estado. Nós, cidadãos, e não estou a falar particularmente de Angola, estou a falar de todo o mundo. As pessoas só recorrem ao Estado quando precisam que o Estado as apoie numa situação muito concreta. E isso fez com que nos últimos anos nós nos afastássemos progressivamente do Estado, com consequências, eu creio, devastadoras para a vida das pessoas e particularmente em Angola, tão expressivas como o relato que foi feito pela Camille.
E, portanto, o que vos queria falar um bocadinho era sobre porque é que nós precisamos de boa despesa pública em tempo de Covid-19 e porque é que é relevante falar disto no contexto angolano. Aliás, não é só no contexto angolano. É fundamental a boa despesa pública em Portugal, na Europa, por todo o mundo, mas se olharmos para a situação de Angola em particular, e percebemos que Angola tem uma dívida pública de cerca de 111% do PIB, sendo um país com riquezas naturais. A dívida pública em Portugal é de 120%, mas Portugal é um país pobre do ponto de vista de recursos naturais, não tem comparação com Angola. Isto é tanto ou mais expressivo porque o que se percebe é que se Angola já estava numa situação difícil antes da crise da Covid-19, em termos de finanças públicas, agora ficará numa situação ainda muito mais dramática e, portanto, é preciso, por um lado, garantir que os recursos são utilizados para a prevenção da pandemia e para o combate à pandemia, mas, ao mesmo tempo, garantir que essa utilização dos recursos não se faz de forma intempestiva e que tem como objetivo único assegurar o bem-estar da população e, por outro lado, preparar o pós-Covid, não é? Porque nós temos que pensar qual será o futuro. Eu creio que toda a gente que está a ouvir está a acompanhar a situação no mundo. O impacto da crise é muito superior à última crise económica e financeira, e essa já foi francamente devastadora, e portanto o que queria partilhar era um pouco aquilo que é o nosso trabalho na Transparency International. Nós temos trabalhado muito em emergency procurement, ou seja, a contratação pública de emergência, e explicar-vos porque é que o fazemos, sendo nós, claro, uma organização que tem como objetivo combater a corrupção e a má governança. Então, na realidade, começar por explicar um pouco, assim, muito sumariamente, o que é a despesa pública. A despesa pública são um conjunto de gastos realizados por entidades do setor público para suprir as funções sociais do Estado. Que funções são estas? São aquelas funções que têm como objetivo proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento social. Aqui nesta imagem vem uma série de funções, desde a justiça, a proteção social, saúde, educação, a defesa e segurança também, a cultura, o desporto, a proteção do meio ambiente. Prestar serviços aos cidadãos e às empresas, isso também é muito relevante. Estamos a falar de abastecimento de água, estamos a falar de energia elétrica, estamos a falar de liderança e interlocução. É preciso perceber, nós às vezes esquecemos que nós precisamos de liderança política, porque a gestão da coisa pública faz com liderança política. Se assim não for, não há Estado. E, portanto, para isso nós precisamos ter recursos afetos a essas funções particulares. Também o financiamento público, porque há cidadãos e empresas que precisam de recorrer ao apoio financeiro do Estado para conseguirem sobreviver e fazer os seus negócios. E depois também uma outra função que é fundamental, que é a otimização das riquezas e dos recursos, desde o petróleo, como no caso de Angola, os minérios, a agricultura, as pescas, a indústria, o turismo, que é digamos assim, a mais-valia do caso português, e depois as pessoas também, né, o desenvolvimento pessoal. Em termos de finanças públicas, eu não sou uma especialista, há quem esteja no painel que poderá falar disto com muito maior propriedade, mas eu diria que a receita pública advém, lá está, da exploração dos recursos e depois, claro, do trabalho e das empresas, licenciamentos, taxas, impostos, aluguéis, por aí fora, sendo que a receita pública tem que depois suprir todas as funções sociais do Estado, como explicava anteriormente. O problema é que, em muitos países, níveis elevados de endividamento público e de má governança originaram aquilo que eu chamo uma privatização, digamos assim, total ou parcial de algumas funções sociais do Estado. Esta privatização pode nem ser o termo mais correto, porque, por exemplo, em Portugal, nós utilizamos muitas vezes um expediente que são as parcerias público-privadas, ou seja, o Estado confere a privados algumas daquelas que são as suas funções, mas o fato é que, ao longo dos anos, nós fomos vendo que, por exemplo, no setor da saúde, e em Portugal isso foi um exemplo muito claro, começou a existir um sucessivo desinvestimento público neste setor, também por questões económicas e financeiras, por falta de recursos.
Também, em termos de prestação de serviços aos cidadãos, às empresas, nota-se a mesma tendência, também desta progressiva privatização ou a transferência para o setor privado destas funções que são funções críticas do Estado. Mas o problema é que, em tempos de Covid-19, por um lado, a receita desapareceu, e isso nota-se em tudo que são projeções e o acompanhamento económico que está a ser feito da crise, e, por outro lado, a despesa aumentou significativamente em setores críticos. A questão da defesa e da segurança, não é? Porque é preciso garantir a paz social. Na saúde é massivo. Na proteção social também, porque é preciso apoiar as pessoas. E depois, lá está, o financiamento público, sobretudo ao setor económico e às empresas. O problema é que isto fez com que o Estado, que ao longo dos últimos anos se foi, digamos assim, libertando de algumas destas funções, ou pelo menos reduzindo o seu investimento, subitamente tem que suster setores críticos da economia quando não estava preparado para isso, porque a Covid-19 apareceu subitamente e os impactos do vírus foram muito rápidos e ainda estão a ser, infelizmente. Portanto, o que aconteceu foi que o Estado, de repente, teve que retomar todas as suas funções sem que existisse, digamos assim, uma preparação prévia e, como foi dito anteriormente, sem que estivesse preparado, quer do ponto de vista financeiro, claro está, mas também do ponto de vista dos recursos humanos e materiais. Por isso é que, para nós, na Transparency International, em tempo de Covid-19 em particular, é essencial que a despesa pública seja boa despesa, para que possamos proteger do contágio, para que a infecção possa ser tratada, para garantir a paz social, como disse, para assegurar a viabilidade financeira de famílias e empresas e, claro está, para relançar a economia. Nós, em termos de contratação pública ou de despesa pública, aquilo que nós defendemos é que a contratação seja transparente, que seja sustentável e que seja, obviamente, livre de corrupção. E o que vimos dizendo desde o início da crise é que a Covid-19, a pandemia, não pode ser usada para baixar padrões de integridade e de responsabilidade ao nível da utilização dos fundos públicos. Infelizmente, o que estamos a ver um pouco por todo o mundo é que a palavra de ordem é comprar, por exemplo, comprar equipamentos médicos, comprar equipamentos de proteção individual, muitas vezes sem planeamento, sem perceber como é que esses equipamentos vão ser utilizados. E isso tem um impacto agora, porque podemos não estar a adquirir aquilo que necessitamos para combater a pandemia e para apoiar o esforço de recuperação da economia e das famílias, mas, por outro lado, e isto é que me parece fundamental, é que também podemos estar a utilizar recursos que serão preciosos no futuro. Por isso nós dizemos que é fundamental perceber o que é que fundamentou a decisão de contratar ou de comprar, como é que foram feitas como é que foi feito o diagnóstico de necessidades, quais são os resultados esperados. Portanto, estamos a fazer uma compra, estamos a fazer uma aquisição de um produto, de um serviço, o que é que esperamos conseguir com essa aquisição, como é que foram definidos os critérios de aquisição, incluindo o preço base e por quem foram definidos. E, portanto, é preciso perceber como é que esta dinâmica é desenvolvida. Qual é o modelo de contratação utilizado? Por exemplo, em Portugal, com o decreto de estado de emergência, foram também, digamos assim, liberalizadas as regras de contratação pública, através de ajuste direto. O que é ajuste direto? É sem concorrência, portanto, uma entidade pública pode decidir comprar máscaras, por exemplo, a um determinado operador económico, sem ter que fazer um procedimento competitivo, com tudo o que isto pode acarretar em termos de riscos de corrupção e de falta de transparência. Como é que foi feita a seleção de fornecedores, lá está, e quem é que integrou o júri de seleção? Que bens de serviço é que foram adquiridos? É preciso perceber as especificações técnicas, a quantidade e a qualidade. Eu sei que isto pode parecer um pouco picuinhas, digamos assim, mas, por exemplo, nem todas as máscaras estão certificadas, nem todos os equipamentos médicos estão certificados e, portanto, nós não podemos comprar simplesmente porque há falta desses equipamentos no mercado. Temos que perceber o que estamos a comprar e como é que isso pode traduzir mais valia para o combate à pandemia.
qual é o preço final da aquisição. Acho que, como cidadãos, nós todos temos que ter o direito de perceber o que é que está a ser adquirido e quais são os montantes envolvidos, quem são os fornecedores, isto é fundamental. Também pode parecer um discurso pouco apropriado em tempo de crise. Nós muitas vezes ouvimos dizer isso, que é estamos todos preocupados em combater a crise e porquê que vocês, Transparency International, são tão preocupados com as questões da integridade e da falta de transparência. E o que nós dizemos é que, atenção, que há muita gente que pode enriquecer com esta crise ilegitimamente. Isso já aconteceu, por exemplo, no tempo das grandes guerras, isso é bem sabido. Quem ficou responsável pela fiscalização da entrega do bem e da prestação de serviço, ou seja, existem relatórios de avaliação, existem auditorias, o Estado tem que fiscalizar este tipo de aquisições, porque os serviços públicos são muitos e todos os serviços públicos podem e têm autorização em estado de emergência para utilizar os meios financeiros ao seu dispor da forma que melhor entenderem cumprir a sua função social, mas é preciso garantir que depois existem entidades que supervisionam a todo instante esta utilização dos fundos. Nós dizemos que em Covid-19 é importante conhecer em particular o total de fundos investidos e saber quem autorizou a despesa. É preciso também perceber o detalhe das ações de prevenção e de tratamento realizados com estes recursos que foram investidos e existir também uma avaliação da eficiência e da eficácia dessas ações. É preciso saber o número e a localização dos beneficiários. Há pouco estava-se a falar sobre isso, que não existe o cadastro. É verdade. Então, mas se não existe o cadastro, como é que nós sabemos a quantidade de equipamentos de proteção individual que temos de comprar? Então, temos que ser criativos, sobretudo em territórios onde estes dados estatísticos, infelizmente, não existem ou não estão atualizados em permanência. E todos os contratos realizados, todos, sem exceção, têm que estar plenamente identificados e também têm que estar identificadas as compras e os fornecedores. Isto é absolutamente fundamental. Agora, a questão é, numa altura em que estamos todos a combater a pandemia, como é que nós podemos ter acesso à informação sem descurar a necessidade dos serviços públicos e das entidades públicas agirem com rapidez, porque estamos numa situação de emergência. Nós o que vimos defendendo a miúde é que toda esta informação tem que estar publicada e tem que estar acessível livremente, portanto online, preferencialmente. E depois, uma das outras coisas que vimos dizendo também é que temos que ser capazes de desenvolver atividades de monitorização cívica. Ou seja, quando as nossas instituições públicas e políticas estão preocupadas em combater a pandemia, nós, como cidadãos informados, mas sobretudo como cidadãos responsáveis e conscientes do seu papel e do seu dever cívico, devemos também envolver-nos neste esforço de avaliação, por um lado, mas sobretudo de acompanhamento e de monitorização. E, portanto, assim, também muito rapidamente, vou-vos deixar três exemplos de ferramentas de monitorização que nós estamos a utilizar. A primeira é o Pacto de Integridade. Isto é uma ferramenta de monitorização cívica que foi desenvolvida pela Transparency International nos anos 90. É um projeto com financiamento da Comissão Europeia que a TI Portugal está a implementar desde 2016. Estão mais países europeus envolvidos e temos organizações também do universo Transparency International a agir como nós agimos em Portugal, enquanto monitores cívicos. É um projeto que tem como objeto a realização de despesa no Mosteiro de Alcobaça, que talvez quem me ouve conheça bem. Isto é um projeto que é desenvolvido com a Direção-Geral do Património Cultural, que é uma entidade tutelada pelo Ministério da Cultura, e na verdade o que nós estamos a fazer é acompanhar desde o início todo o processo de contratação pública. Desde a avaliação da necessidade de investimento público, sendo que aqui o investimento é um investimento europeu, mas também todo o processo de contratação de fornecedores, da execução da obra, percebermos como é que os fundos foram utilizados, se foram bem utilizados, se foram mal utilizados, e isto tudo resulta daquilo que é um pacto, e que é um pacto que é, na verdade, um acordo estabelecido entre
uma entidade contratante, que neste caso é uma entidade pública, os prestadores de serviços, neste caso são empresas de construção e de restauro, porque as obras no Mosteiro de Alcobaça têm a ver com o restauro deste monumento, que é um monumento classificado, e nós aparecemos como monitores que acompanhamos todo esse processo e tentamos garantir o quê? A transparência, portanto que os contratos são públicos e são abertos por defeito, a igualdade, que todos os concorrentes são tratados de forma igual e inclusiva. Isso é absolutamente fundamental, porque uma economia saudável é uma economia concorrencial e uma economia em que todos os operadores económicos têm a possibilidade de fazer negócios com o Estado, que em muitos países, e Portugal é um desses casos, é o financiador, digamos assim, mais expressivo. E depois também, claro, as questões da integridade. Garantir que não há corrupção, que não há conflitos de interesses, que não há conluio, que não se pagam subornos. Como é que nós fazemos isso? Fazemos reuniões, recomendações, sugestões, visitas guiadas também ao mosteiro com pessoas comuns, cidadãos empenhados que querem conhecer o projeto e perceber o que lá se passa. Eu deixo-vos aqui o link e convido-vos a entrarem na nossa página para conhecerem de mais de perto o projeto. A outra ferramenta que me parece também muito interessante e que nós desenvolvemos especificamente agora em tempo de Covid-19 é aquilo que nós chamamos de transparência hotspot, que na realidade o que é uma ferramenta de monitorização de dados abertos. O que nós fizemos foi ir ao Base.gov, que é um arquivo de contratos públicos online, proporcionado pelo Estado português, e fomos recolher informação só sobre os gastos públicos que estão a ser realizados para combater a pandemia, para perceber os montantes envolvidos. Os elementos que aqui vêm não estão atualizados, ainda hoje será feita a atualização dos dados até à data de ontem, mas convidava-vos também a irem à nossa página, perceberem como é que isto pode funcionar, porque é relevante. E, finalmente, também uma outra ferramenta que é, digamos assim, a ferramenta mais comum no combate à corrupção, que é aquilo que é habitualmente conhecido como whistleblowing, ou as denúncias de corrupção. Nós temos um serviço de acompanhamento de denunciantes e vítimas de corrupção. Utilizamos uma plataforma segura que se chama Global Leaks e, portanto, é uma área completamente encriptada e que, portanto, é impossível conhecer a identidade da pessoa que denunciou, porque é importante que os denunciantes sejam protegidos, porque em todos os lugares do mundo, quer em Angola, quer em Portugal, os cidadãos também têm o direito e o dever de denunciar aquilo que veem que sejam irregularidades, as coisas não estarem bem feitas, e a corrupção, obviamente, porque isso é contribuir não só para a boa despesa pública, mas também para a boa governança, que em tempos de Covid-19 eu acredito que é absolutamente fundamental. Obrigado por me ouvirem. Desculpem se fui muito exaustiva, mas achei que era talvez relevante passar-vos esse testemunho das coisas que estamos a fazer, mas sobretudo daquilo que pode ser traduzido para boa prática também em Angola. Os recursos não têm que ser os mesmos em todos os países. Nós somos uma rede com 100 capítulos espalhados pelo mundo, mas a monitorização cívica muitas vezes é uma questão de vontade. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Por isso é que cá está. Agradecemos de facto ter partilhado este trabalho da transparência internacional e, claro, as boas práticas, mesmo que possam ser adaptadas, é bom quando são partilhadas, não é? Gostaria de dizer que juntou-se há pouco o Hitler Samussuco. Hitler, bem-vindo. Hitler está a ouvir-me? Enquanto Hitler não responde... Ele deve ter o microfone fechado. Ok. Tem que abrir. Ou mesmo assim. Espero que o Florindo possa eventualmente
Pode ser notar que estou a chamar e informá-lo, não é? Pode ser do micro do fone. Pode não talvez. Pois, então, eu gostaria de chamar novamente a Camille. Camille, qual será o posicionamento da Amnistia Internacional em relação como é que eu direi, às informações que estão a recolher? Quais serão os passos posteriores? Sei que recentemente enviaram uma carta à Presidência da República, não é? Mas gostaria de saber quais serão os próximos passos. Claro, não só a Amnistia Internacional, mas numa parceria com as organizações locais em Angola, quais são os passos que serão dados a posterior, uma vez que vimos muitos atos de violação de direitos humanos, não é? Incluindo a morte de pessoas, tal como fez referência há pouco. Isso, Domingos. Bom, só para explicar um pouco, na Anistia a gente trabalha em contato direto com as organizações parceiras, né, que estão em Angola, são elas que partilham informações sobre violações, a gente faz todo um trabalho de checar a informação que chega até nós, são muitas informações que nós recebemos, vídeos, fotos, enfim. E após isso tudo, quando a gente consegue concluir, após uma pesquisa, a gente conclui que tem uma grave violação de direitos humanos, ou no caso, por exemplo, do abuso de uso de força, que a gente pode comprovar uma sistematização do uso de força pela polícia, a gente primeiro entra em contato com as autoridades, né, chaves, no caso a gente tem entrado em contato com a secretária Ana Celeste, com o ministro da Justiça, outras autoridades locais, para informar sobre a questão que a gente tem analisado. Enviamos também um relatório para mecanismos de proteção das Nações Unidas, para a União Africana, e com tudo isso tem também o trabalho de advocacia nacional, com o apoio das organizações em Angola. São eles que fazem o contato com as autoridades e que levam o trabalho à frente no país. Então, são diferentes formas de advocacia, e por fim, no nível nacional, regional, internacional, de casos de violações graves, né? Tem casos que a gente não expõe por questões da família, acaba dizendo não, eu não quero tocar no assunto. Então, não são todos os casos que a gente consegue levar para frente. A gente tenta escolher os casos que são representativos, né, de todas as violações. O Hitler apareceu, o Samussuco apareceu aí. A gente está sempre em contato com o Samussuco, por exemplo. E é basicamente isso. Acho que tem também um trabalho de campanha, né, na Anistia Internacional, para tentar fazer uma pressão externa, tentar conversar com outras autoridades de outros países para ver o que pode ser feito para ter uma mudança e uma proteção dos direitos internacionais ao nível local. Então, acho que é basicamente isso. Obrigado, Camille, por este comentário adicional. Imediatamente vamos ao Hitler, que parece-me ter ultrapassado o seu problema técnico. Hitler, qual é o comentário geral sobre o tópico que estamos a discutir? Parece-me que o Hitler não me consegue ouvir. O problema prevalece. Hitler, ouve-me? Ok, está bem. Enquanto o Hitler continua a tentar solucionar o problema, vamos passar para o Dr. Filomeno. Alguns internautas questionam o seguinte, diretamente ao Dr. Filomeno: acha que faz sentido que nessa altura o governo angolano tenha adquirido, com a autorização do presidente, claro, as casas... Conseguem me ouvir agora?
Agora sim, doutor Filomeno, desculpa-me, permita-me voltar. Hitler, bem-vindo. Espero que o problema técnico esteja efetivamente resolvido. O Florindo avisou que já está resolvido, só quero confirmar, está resolvido? Sim, ouço perfeitamente. Faz favor, qual é o comentário geral sobre o tópico que estamos a discutir? Oh, ainda bem. Para já aproveito e saudar todo mundo que está aí nesta reunião e todo mundo que está a nos acompanhar. Na verdade, fiquei algum tempo sem o som, mas gostaria de entrar neste debate ou nesta conversa. Já se disse muita coisa a respeito da avaliação do executivo, o que eu acho que não seria simplesmente a avaliação do executivo, porque estão todos os poderes a funcionar e cada um com a sua debilidade. Temos o poder legislativo que está sempre a aprovar a prorrogação do estado de emergência, e temos também o poder judicial que ao mesmo tempo também está a trabalhar e criar dificuldade para alguns partidos. A avaliação que eu faço, por exemplo, de todo esse poder quase que um poder, é uma avaliação negativa, tendo em conta a sua eficácia no terreno. O que nós temos aqui é claramente um executivo que está a registrar um índice recorde de rejeição e tenta, dentro desta situação, imprimir o medo na sociedade. Por quê? Porque lhe falta legitimidade, lhe falta, por exemplo, aquela que é a técnica dos governos de resolver os problemas do povo, que eles não estão a conseguir resolver os problemas do povo. Nesse curto espaço de tempo, o nosso executivo mostrou que não conhece o povo que governa, tem dificuldade de lidar com essa população, por isso é que nos primeiros dias nós tivemos aqui um grande problema entre as instituições públicas e a sociedade, ou seja, por um lado estava o governo a tentar impor um decreto, e por outro lado nós tínhamos o povo a resistir a este decreto. E por que da resistência? Porque o povo não reconhece a legitimidade deste governo, tendo em conta que nós temos um governo que é fruto de eleições fraudulentas. E essas eleições fraudulentas normalmente geram esse tipo de relação entre o poder político e a sociedade. E é a partir desse momento que nós podemos encarar que o nosso governo tem dificuldades de lidar com a população. Por essa razão é que nós registramos que neste curto espaço de tempo, primeiro, conseguimos perceber que o governo não conhece os problemas da comunidade. Conseguimos perceber que, enquanto, por um lado, está a discutir-se a questão da pandemia, o medo que essa pandemia está a causar nos angolanos, ao mesmo tempo temos um governo que vai aproveitar da situação para concretizar alguns projetos que estavam em carteira. Refiro-me aos os projetos que estão dentro do plano integrado de intervenção nos municípios. São projetos que estão a custar milhões e milhões dos cofres de Estado, mas que não há transparência, por exemplo, na gestão, na execução desses mesmos fundos. E, por outro lado, gostaria também de pegar aqui na questão dos deputados. Há vários decretos que estão a ser aprovados, ou seja, tem um decreto e depois esse decreto vai ser renovado, mas o que demonstra claramente dentro de tudo isto é que os nossos deputados aprovam leis sem ter conhecimento daquilo que estão a aprovar. Há cada coisa que está a ser aprovada no nosso parlamento que, quando chega na população ou nos representantes, neste caso o povo fica com dificuldades de perceber como é que gente que está lá para representar os interesses do povo ficam a aprovar coisas que vão contra o interesse deste mesmo povo. Então, a partir daqui temos mais uma avaliação negativa. Mas tudo isso temos que juntar, por exemplo, com os fracassos das medidas que foram tomadas durante esse tempo todo de governação do João Lourenço, para nos compreender em que situação chegamos. Nós temos, por exemplo, vários projetos que ele tinha em carteira e que todos foram fracassados. Falo, por exemplo, do combate à corrupção. Hoje em dia, se alguém falar que há
um ministro, por exemplo, ou altas figuras que dilapidaram o erário público e que nesse momento encontram-se detidos, é uma situação complicada, porque nós não sabemos qual é o estado do combate à corrupção nesse exato momento. O João Lourenço é alguém que, nos primeiros dias da sua governação, ofereceu muita esperança aos angolanos. Não só aos angolanos, há também pessoas que estão fora de Angola que criaram essa expectativa ao João Lourenço. Mas à medida que o tempo vai passando, nós estamos a ficar decepcionados com o desempenho do mesmo executivo. Por quê? Porque ele demonstra um claro recuo nas medidas que ele andou a tomar inicialmente. Inicialmente aparentava ser uma pessoa que estava comprometido em democratização ou resgate da democracia em Angola. Mas à medida que o tempo ia passando, ele mostrou que pretende, ou seja, ele percebeu que há uma necessidade de regredir para as medidas que eram do José Eduardo dos Santos, porque só assim é que ele vai ter direito a um segundo mandato. O que eu vejo em João Lourenço é um presidente que, primeiro, não tinha planos, está cada vez mais claro que não tinha planos e continua a não ter planos, e à medida que o tempo vai passando, ele vai fazendo adaptações, ele vai querer adaptar. E todas as adaptações são feitas para agradar certos grupos. Por exemplo, por um lado, ele quer conquistar a legitimidade externa. Falo das instituições de Bretton Woods, falo do Banco Mundial, da FMI, da União Europeia. A União Europeia não faz parte dessas instituições, mas o governo pretende agradar a comunidade internacional. E depois, por outro lado, o João Lourenço encontra-se numa grande encruzilhada dentro do seu partido, porque ele criou várias frentes de combate. Tentou mexer em alguns interesses dentro do seu partido. E ele percebeu que se ele não ter boas relações com essas pessoas, com essas pessoas que de certa forma haviam dilapidado o erário público, ele terá dificuldade de ser reeleito em 2022. Razão pela qual procura a todo custo fazer a manutenção do poder político. Por exemplo, na questão da pandemia, não sei se já estou a chegar ao fim, mas na questão da pandemia, por exemplo, há várias... 2 minutos adicionais para esse comentário geral. Na questão da pandemia, há vários comentários que nós podemos tirar. Por exemplo, o governo está a tirar muito proveito dessa situação. Primeiro é que ele não está a saber lidar com... Não sabe, por exemplo, conciliar os interesses do povo e os interesses do poder. Ou seja, quando começou o caso de coronavírus em Angola, a primeira ameaça, qual foi a reação do governo? Houve um desfile de tanques de guerra em Angola. Qual era o propósito? Imprimir o medo na população. Uma pandemia que estava a ser resolvida como se estivesse aí num campo de batalha. E depois, foram vários choques, alguns casos foram terminando em tribunal, e à medida que o tempo ia passando, ele ia se ajeitando. Só agora é que está a tentar perceber. Então, esses todos factos demonstram claramente, primeiro, a situação apanhou de surpresa todo mundo, são fatores conjunturais e todos nós compreendemos, mas o regime não tem sabido lidar com a situação e procura, de certa forma, tirar proveito nisso, uma vez que é um problema mundial, todo mundo está a passar por essa situação, e enquanto as pessoas estão todas preocupadas com essa situação, o executivo vai procurar redefinir estratégias, por exemplo, para quando a situação passar, eles tiraram o maior proveito de toda essa situação. Hoje gostaria de lembrar mais uma vez que estamos a fazer a avaliação do desempenho do Executivo angolano durante o estado de emergência. Está connosco o Dr. Filomeno Vieira Lopes, economista e político, Karina Carvalho, vice-diretora da International Transparency, e Camille Cortés, da Amnistia Internacional. Caso tenha prestado alguma informação errada, peço desculpas e corrijam-me. Estou a envelhecer, por isso esqueci-me
de algum pormenor, de lembrar também que a organização deste diálogo está a cargo da Friends of Angola. Gostaria de, centrar agora algumas questões que vêm daqueles que estão a acompanhar-nos. E uma dirige-se ao Dr. Filomeno Vieira Lopes. A questão pergunta ao Ngolom, faz sentido que nesta altura o governo angolano adquira residências exatamente em nome do combate à pandemia e com autorização do Presidente da República e, por sinal, residências precárias e a um preço que, segundo a avaliação pública, não se adequa para a qualidade ou a falta dela. 2 minutos, Dr. Filomeno, para responder a esta questão, porque temos outras para colocar. Naturalmente que, do nosso ponto de vista, não faz sentido. E isto deve-se ao facto, e um pouco relacionado com a intervenção da Karina, da ausência de transparência na gestão deste processo. Em primeiro lugar, nós não temos um orçamento do Covid. Em segundo lugar, não temos qualquer tipo de organismo que possa fiscalizar as ações que estão a ser cometidas em relação ao Covid. O pacote económico do Covid inicial não incluía sequer esta rubrica. Portanto, era um pacote de apoio aos empresários e, do outro ponto de vista mais importante, que são as populações e os pequenos negócios que têm extremas dificuldades, não houve praticamente nenhum, não está declarado nenhum apoio económico. Portanto, estar a comprar-se neste momento por 24 milhões de dólares um local que endemias que vamos tendo, não faz absolutamente sentido nenhum, porque o problema é um problema do Sistema Nacional de Saúde. O que neste momento se tem que avaliar é as fragilidades do Sistema Nacional de Saúde, ver onde é que temos que investir para criar uma rede nacional de saúde eficiente em todo o território nacional. Portanto, isto tem que ser avaliado pelos técnicos, pelos cientistas, pelos homens de saúde, e é a partir daí que nós precisamos de fazer investimentos. O investimento não pode ser feito assim. Este é um investimento dentro, digamos, do sistema de corrupção que nós temos, de facilitismo, porque são casas do General Ledy, portanto, muitas compras têm sido feitas neste sentido, muitos alojamentos são alojamentos que vêm agora tentar dar ocupação de casas de amigos e, naturalmente, está-se a aproveitar também esta pandemia para incrementar ainda mais a corrupção, dado que uma das características desse Estado é efetivamente um Estado de negócio, não é? Pois, e o Ngolom ainda acresce um comentário e também questionando, acha que as práticas de transparência sobre as quais a Karina fez referência, por exemplo, a publicação de todos os contratos na internet e permitir que os cidadãos possam ter acesso a eles e assim poderem monitorizar, verificar, avaliar o desempenho do governo, isto é ou não aplicado no contexto de Angola, Dr. Filomeno? Angola me dirige particularmente ao Dr. Filomeno essa questão. Não, claramente que não é aplicado. Não é aplicado já na vida normal. Portanto, nem sequer os parlamentares têm acesso online às despesas que são efetuadas pelo Governo. O Governo apresenta um relatório trimestral de execução, de tempos a tempos, em PDF. Portanto, não há nenhuma forma de visualização em tempo daquilo que o Governo está a fazer. E, portanto, muito menos agora com esta pandemia e, sobretudo, com a declaração de estado de emergência. Porque o sentido da declaração de estado de emergência é poder dizer que o Governo pode cometer as arbitrariedades que entender em todos os domínios, quer no domínio económico, no domínio social, no domínio das liberdades, e por isso é que verificamos todas essas violações.
Portanto, o que a sociedade tem que exigir é efetivamente isto, e o que se tem que aproveitar é agora a revisão orçamental para se conseguir impor todo um conjunto de critérios em que esta fiscalização, quer do Parlamento, quer a monitoria por parte da sociedade civil, se possa observar. Mas, efetivamente, isto não existe, já em termos normais, muito menos agora na questão da pandemia. Pois, a Karina gostaria de fazer um comentário relativamente ao tópico corrupção. Não esqueci, Karina, mas eu gostaria de recentrar novamente aos que estão a acompanhar-nos. Aliás, nem sequer faria sentido a nossa presença se não houvesse pessoas disponíveis para aprenderem com os vossos pontos de vista. Por isso, mais uma vez, volto a uma questão que foi colocada pela Kies e darei 1 minuto a cada um para comentar rapidinho. A Kies solicita comentário concreto sobre... Talvez ela tenha chegado atrasada. Eu sei que já falaram sobre isso, mas ela solicita dados concretos, 2 ou 3 exemplos sobre o impacto na vida das pessoas em relação às decisões que o governo tomou nesta altura. Claro, podem ser positivas, não é? Sob pena de dizerem que este painel veio aqui basicamente com preconceitos relativamente ao governo angolano, não é? Só descrevem um quadro... Se me permite... Há um impacto massivo, não é só o governo de Angola, são todos os governos pelo mundo todo. Quando o governo determina o confinamento, isto tem um impacto extraordinário na vida das pessoas. É brutal. Em sociedades ou em economias, desculpem lá, até parece uma economista e não sou socióloga, embora tenha feito a faculdade, numa faculdade de economia, mas nós trabalhamos com estes dados, é o que é. Mas, na realidade, quando se diz a um país como Angola, à população de um país como Angola, que tem um peso brutal ao nível da economia informal, vocês não podem sair de casa, isto significa vocês vão ficar em casa e vão passar fome. Okay? E isto é dramático. Agora, o que é preciso, e o mesmo se passou em Portugal, não com essa magnitude, porque a nossa economia informal não tem o peso que tem em Angola, mas houve muita gente em Portugal a ficar desempregada e desempregada. Houve pessoas que viram uma redução brutal dos seus rendimentos, tendo em conta o layoff, ou seja, a possibilidade que as empresas tiveram de reduzir, de suspender contratos de trabalho, por exemplo. O que é preciso garantir é que o Estado, quando implementa uma medida destas, tem depois medidas de apoio que mitiguem os efeitos sociais, políticos e económicos. E, portanto, o que é preciso avaliar é avaliar tanto aquilo que é feito ao nível do estado de emergência na imposição das medidas, sendo que algumas delas, por exemplo, só essa do confinamento obrigatório, isto já é, obviamente, um beliscar, que é uma palavra tola de se utilizar, mas é quase um beliscar nos direitos cívicos e políticos, obviamente, não é? Porque as pessoas estão confinadas, as pessoas não podem sair, não podem movimentar-se. E, portanto, o estado de emergência existe e é uma disposição na Constituição para situações muito pontuais, não pode prolongar-se, mas é preciso perceber-se que, nesta situação em particular, há muitas variáveis que têm que ser analisadas e eu creio, e desculpem-me dizer isso até um pouco contracorrente, talvez, relativamente àquilo que o Hitler disse, que é verdade que estamos a ver muitos problemas, mas também era importante perceber-se que alguns dos problemas que nós estamos a identificar agora em tempo de pandemia não são problemas novos, já existiam no passado. E que talvez a pandemia possa ser uma oportunidade, tendo em conta o extraordinário da situação, uma oportunidade para resolver também esses problemas que já vêm lá atrás. É só mesmo isso. Ok. Alguém gostaria de adicionar a isto? Ou posso passar para uma outra questão? Não gostaria de acrescentar a isto. Sim, tem 2 minutos, Hitler. Ok, Qual é a sobre... consequência concreta relativamente às decisões que o governo foi tomando durante o estado de emergência? eu acho que... Sim, a redução, por exemplo, de várias direções e de vários departamentos, eu acho que é uma medida, por exemplo, concreta e que
foi recente, mas poderá trazer algum impacto, um impactozinho. Por quê? Porque nós temos um aparelho do Estado muito grande e pelo menos Aqui esse não quer impactos futuros, ela questiona sobre factos que terão sucedido, impacto que já é passado recente. Segundo a questão dela. Quero ser simplesmente preciso, não é? Porque eu é que estou a tomar ok, ela quer uma coisa assim concreta. É muito difícil, conhecendo o modus operandi do nosso executivo, é muito difícil, por exemplo, afirmar alguma coisa. Por exemplo, depois a podia questão. ajudá-lo, mas como eu não sou interveniente, estou a moderar. Não, mas também não tem problema em ajudar, né? Porque você ajudando vai esclarecer a ela. Se nós não conseguimos esclarecer, você pode esclarecer. Por Esse não é exemplo, o meu papel hoje. Faz favor. ok. Ah, o doutor Filomeno, por exemplo, disse dos 8.000 kwanzas, mas também ainda não foi concretizado, então nós não podemos falar. Eu não vejo ainda alguma coisa que eu possa dizer que este foi um impacto, ou isso causou um impacto positivo na população. Se calhar só tem impactos negativos. Eu penso que a Karina já falou dos impactos e realmente os grandes impactos na população, a fome aumentou e por consequência a pobreza aumentou e temos até o caso de uma criança que morreu à fome. Porque não se analisou efetivamente de maneira os riscos das medidas de confinamento que foram assumidas. Por aquilo também que o Hitler disse, há um profundo desconhecimento da realidade por parte da própria governação. O desemprego é já algo perfeitamente evidente, não obstante o próprio Estado ter proibido desempregos nesta circunstância, há bastante desemprego, as empresas continuam a provocar desemprego. Há também um conjunto de negócios que se retraíram e, sobretudo, negócios ligados às populações pobres e, sobretudo, do ponto de vista psicológico, há um grande impacto do ponto de vista da incerteza, não é? Para onde vamos, para onde não vamos, como é que fica, como é que isto há de ficar, como é que estamos, o que é que vai acontecer, porque a gestão da informação também não tem sido a melhor. Pois, relativamente ao impacto, gostaria de pedir a que verificasse depois, no princípio da conversa, porque a Camille foi bastante exaustiva sobre este tópico. Gostaria de passar para uma outra questão, e mesmo só por tolerância, porque isso remete-nos a um subtópico que é relacionado, mas levar-nos-ia a fugir um pouquinho. O Mâncio Capita diz que avaliação os intervenientes fazem sobre o desempenho da sociedade civil neste período. É verdade, estamos a avaliar o executivo, mas que avaliação fazem do desempenho da sociedade civil? 1 minuto. Na medida em que o tempo vai passando, diminui cada vez mais a possibilidade de estenderem a análise. 1 minuto para cada um. Quem quer começar? A Camila? Bom, eu posso... Tenho uma perspectiva, desculpa, externa. Aqui, estando baseada na África do Sul, mas eu acho que todos nós da sociedade civil tem sido um desafio muito grande para se adaptar nesse novo tempo de pandemia, o nosso trabalho à distância, tem problemas de segurança digital, e eu acho que o atraso de acesso à tecnologia são algumas das barreiras também que podem complicar o nosso dia a dia enquanto a gente trabalha pelos direitos humanos, mas eu tenho certeza absoluta que todos da sociedade civil em Angola e fora de Angola, nós estamos dando o máximo para conseguir ser o mais eficaz possível e proteger as populações afetadas, impactadas por essa crise. Obrigado, Camila. Pois, tem havido aqui em Angola uma movimentação interessante de vários setores da sociedade civil, agindo em vários planos. No plano da comunicação, temos o caso do Munga, temos a Baquita, por exemplo,
que tem trabalhado bastante nisso. No plano da distribuição de cabazes, identificando famílias pobres, há pelo menos que eu conheça 4 ou 5 organizações que estão a trabalhar nisso. Temos o PIC do Quilamba Quiache aqui em Luanda, temos o MEA, que é a organização dos estudantes, temos outros grupos de pessoas que têm feito distribuição de cabazes e solicitando dinheiro à sociedade, uma ajuda de povo para povo, digamos assim. E temos também ainda a Plataforma de Direitos Humanos, que é uma organização que reúne um conjunto muito vasto de organizações e personalidades da sociedade civil que têm feito um trabalho de verificação de todas as violações e têm já emitido algumas cartas aos poderes públicos no sentido de mitigar esse tipo de violações. Portanto, tem havido alguma movimentação da sociedade civil, algumas estão credenciadas, outras não, e tem havido violentações também ao seu trabalho, o que acaba por atemorizar esses setores. Mesmo ligado ao Mâncio Capita, nós temos visto os portais de televisão, digamos, da sociedade a identificar casos, a tentar acompanhar a situação, e isso tem sido um trabalho importante, como também o trabalho que a NATO tem feito no sentido de proteger aqueles que são portadores de SIDA, não é? Portanto, tem sido um trabalho muito bom, ligado a organizações internacionais e também ao próprio governo. Obrigado. Hitler. Eu gostaria de dizer que as organizações da sociedade civil vão dependendo da sua forma de atuação, cada uma tem a sua forma própria de atuação. Por exemplo, a Friend of Angola está aqui a nos facilitar este evento. Tem outras que vão trabalhando a nível das comunidades, estão a tentar levar alguma coisa, mas também estão com dificuldades de deslocação, porque se for abordado pelas autoridades, não saberá explicar, por exemplo, ainda que você dizer que estás aí fazer um trabalho de sensibilização, mas vai depender muito da reação, porque só neste momento tem um jovem ativista no Bengo que está preso quando ele tentava sair para ir informar uma comunidade sobre a prevenção do coronavírus. Então depende muito da atuação. E já falou-se aqui do PIC, da plataforma de intervenção do Quilamba, que acho que estão a fazer campanha de mobilização a nível da sua comunidade, está a tentar, por exemplo, ou seja, identificam casos concretos de pessoas que estão em grandes dificuldades e vão pressionando nas redes sociais, depois aparece apoio e vão apoiando essas famílias. O projeto Agir também está a fazer isso a nível do município de Cacoaco, e também nós temos acompanhado os casos, por exemplo, essas questões de morte, nós vamos fazer pressão a nível das redes sociais. E depois também há, na verdade, algum silêncio, porque nós temos muitos problemas em questão de violação de direitos humanos, mas nem todas aquelas organizações que no passado defendiam essas questões de direitos humanos, nesse contexto quase que não se pronunciam. Algumas organizações da sociedade civil estão num silêncio total e as outras estão a tentar adaptar-se ao contexto de pandemia. Obrigado, Hitler, pelo comentário. Eu gostaria de dar uma pausa brevíssima às questões e voltar à Karina para se pronunciar sobre o subtópico corrupção. Obrigada, Domingos. Era só porque achei muito interessante a intervenção do Hitler e ter colocado a questão. E também porque se relaciona com a boa despesa pública, que era aquilo que eu estava a falar. Mas só para dizer o seguinte: às vezes nós, e eu acho que isso acontece um bocadinho quando falamos do combate à corrupção em Angola. Permitam-me que o diga, que estou aqui um pouco à distância, mas muito envolvida no trabalho sobre as questões de corrupção em Angola, até por defeito de profissão, porque até aí tenho acompanhado os casos, e pela ligação a Portugal, evidentemente, mas nós às vezes pensamos que parece que se usa o combate à corrupção como se fosse, digamos assim, um plano político que não tivesse materialização prática. Tudo aquilo que disse para a boa despesa pública, ou seja, a transparência, a prestação de contas e a prevenção dos conflitos de interesses, também tem que ser transposto para a política de combate à corrupção do Presidente João Lourenço e do atual Executivo. Ou seja, se não existir transparência sobre aquilo que está a ser feito para combater a corrupção,
em Angola, se não existir prestação de contas, ou seja, devolução de informação aos cidadãos de quais são os resultados desse combate, desde logo a implementação da lei de recuperação de ativos, por exemplo. E se não existir uma prevenção dos conflitos de interesses ativa, ou seja, garantir que, por exemplo, pessoas politicamente expostas não fazem negócios com o Estado, já agora, isso é fundamental para fazer uma coisa que é crítica neste instante, que é reforçar a confiança dos cidadãos naqueles que são os seus decisores públicos. Nós podemos questionar quem nos governa e devemos fazê-lo sempre. Isso faz parte das nossas personas cívicas e políticas. Isso é excelente e toda a gente tem que o fazer. O sentido crítico é fundamental. Mas há uma coisa que nós temos que perceber, que nós devolvemos ao Executivo, digamos assim, a gestão da coisa pública. A nossa função é garantir que essa gestão da coisa pública é de facto bem feita, mas para isso nós precisamos estar numa posição de fiscalização ativa. E essa fiscalização ativa só pode ocorrer quando nós temos dados, quando temos dados objetivos, porque o que acontece muitas vezes é que nós ouvimos notícias, ouvimos os casos, e isso acontece muitas vezes em Portugal também, não estou a falar só do exemplo de Angola, e esquecemos um pouco daquilo que os ingleses dizem, the big picture, perceber todo o enquadramento macro. Portanto, para mim, nesta altura, e perdoem-me, mas é aquilo que eu penso até como angolana, mais relevante do que estarmos à procura da situação A, B ou C, é importante perceber como toda a crise está a ser gerida, porque isso é fundamental para garantir os resultados agora, mas também o impacto, que o impacto da crise no futuro não seja massiva e não seja significativa. Está bem? Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que é fundamental, porque, por exemplo, o dinheiro do FMI não é grátis. Pode-se pensar que o dinheiro do FMI é grátis, mas o dinheiro do FMI não é grátis. E, portanto, nós não estamos em Angola, assim como Portugal e outros países, o dinheiro da comunidade internacional que pode apoiar o esforço de recuperação dos países não é um saco sem fundo, e o que vamos pagar para ter acesso a esses financiamentos pode perigrar grande parte dos planos de desenvolvimento. Portanto, concordo absolutamente, e aqui à distância, parece-me francamente absurdo que se faça investimento em projetos imobiliários numa altura em que os fundos são necessários, por exemplo, para a área da saúde e para a proteção social de famílias e o apoio ao relançamento da economia. Tá bem? Só uma nota muito rápida sobre os direitos humanos, antes que esqueça. 30 segundos. É só para dizer que, relativamente aos direitos humanos e à mitigação dos direitos cívicos e políticos, aconselhar quem tiver interesse e quem quiser conhecer melhor, perceber o que está a passar na Hungria, que é um país europeu e que não é um país africano, e que, portanto, estas questões dos direitos cívicos e políticos relacionados com o estado de emergência estão a acontecer, infelizmente, um pouco por todo o mundo, e, portanto, não é só uma coisa de Angola. É importante nós percebermos, até para vermos como é que outros lá fora estão a reagir, outras pessoas estão a reagir a essa mitigação dos direitos também. Obrigada. Hoje, recentrando então àqueles que estão a acompanhar-nos, há uma questão colocada pelo Nelson Paulo. Pergunta como podemos aprender com esta pandemia no sentido de fazermos uma transformação social e económica radical, não é? 30 segundos para cada um. Sei que é difícil, mas infelizmente o tempo está a chegar ao fim, por isso... É possível aprendermos com a pandemia e transformar socialmente o país? Sim, é possível nós aprendermos, né? Mas já devíamos ter aprendido isso antes. Eu costumo dizer, o nosso problema está no sistema político que nós temos. Nós temos um governo excessivamente centralizado. Não é possível, por exemplo, um governo centralizado garantir a transparência e a gestão da coisa pública. Nós temos um executivo que tem o controle do legislativo, que tem o controle do judicial e que consegue estar presente em todas essas instituições. O que deve fazer é se retirar em alguns, procurar uma via da transparência, por exemplo, com a implementação das autarquias, permitir que essas eleições sejam minimamente transparentes. Vão surgir novos autores, vão surgir outra forma de fazer política, através do orçamento participativo, através do surgimento de outras organizações a nível das comunidades,
com o propósito de garantir a transparência na gestão da coisa pública. E eu espero que o Executivo, dentro destes problemas que estão a ser identificados... Esgotou o seu tempo, Hitler. Desculpa. Ok, tá bom. Camille? Sim, para mim eu acho que essa crise do coronavírus ela acabou por acentuar problemas já existentes em Angola, né? Como eu falei no início da reunião, e ela vem nos mostrar que precisam de investimentos mais ao longo termo no país, como o próprio Francisco Lopes falou, investimentos na infraestrutura básica, de saneamento, educação, saúde, e também vem mostrar como é importante a solidariedade. Nós temos visto várias ações que são feitas nas comunidades que podem ajudar ao próximo, e movimentos de solidariedade nesses momentos são essenciais para construir uma coesão social, que é fundamental para que um país possa avançar, e também exigir a transparência, né? Como todos nós já comentamos aqui, a transparência, contas públicas, responsabilização pelos danos sofridos, e eu acho que é basicamente isso, nesses um minuto que eu tinha para falar. Obrigado, Camila. Doutor Filomeno. Pois eu penso que qualquer transformação social só pode naturalmente existir se nós soubermos tirar lições daquilo que foi feito e os problemas que estamos a enfrentar com esta crise. Eu tenho extremas dúvidas se, do ponto de vista do poder político atual, se há esta capacidade de tirar lições, não é? É porque nós precisamos, de facto, de transformações no domínio da saúde, no domínio da educação, no domínio do saneamento básico, na questão de transparência, na questão da boa governação. Portanto, há todo um conjunto de déficits e isto é uma oportunidade para que, pelo menos, haja uma pressão social forte para que essa transformação social ocorra, porque nós nem podemos dizer que vai haver um pós-Covid. Provavelmente vai haver um Covid intermitente e nós temos que estar preparados para coabitar com esta situação. Penso que essa questão, embora estejamos focados a analisar Angola, mas ela aplica-se para todo o mundo. Não sei qual é o comentário que a Karina tem relativamente a essa questão. Portanto, podemos usar o Covid para aprender alguma coisa e transformarmos as nossas sociedades nos mais variados campos? Há um humorista português, o Ricardo Araújo Pereira, que escreveu uma crónica a dizer que esta ideia que nós temos que a Covid vai transformar o mundo, só temos essa ideia às pessoas que estão em casa em teletrabalho e que não estão a passar mal e a morrer de fome porque as outras têm que viver todos os dias. Eu acho que é um pensamento um bocadinho cínico, porque eu acredito que, de facto, esta crise pode, pelo menos, fazer repensar o que é a função social do Estado e porque é que nós precisamos do Estado. Portanto, eu acho que a crise da Covid-19 é péssima para os liberais e para os neoliberais, mas acho que é muito boa para os humanistas e para as pessoas que defendem a solidariedade e a equidade social e o futuro, e sobretudo pessoas que são ativistas pelos direitos humanos, pela boa governança, pelos direitos sociais, cívicos e políticos. Acho que nós todos, e quando digo nós todos, é nós todos também como cidadãos, porque cada cidadão também é um ativista, temos um papel absolutamente fundamental a desempenhar. Não podemos é ficar passivos. Aqueles que, de entre nós, como nós que estamos aqui neste painel, que podem agir agora, temos que o fazer, porque infelizmente há muitos de nós que estão a passar muito mal e que não têm essa capacidade. E, portanto, é um dever cívico trabalharmos para a renovação do Estado e a renovação social em prol do desenvolvimento sustentável. A ver se em 2030, se já era difícil lá chegarmos em 2030, com a Covid-19 vai ser muito difícil. Estamos a chegar ao fim desta nossa conversa relativamente à avaliação do desempenho do Executivo angolano durante o estado de emergência. Estiveram conosco Filomeno Vieira Lopes, Karina Carvalho, Camille Cortés e Hitler Samussuco. Sobre o Cota Filó, mais do que economista, é o nosso grande ativista, é o nosso modelo a seguir, na verdade. E gostaria de homenageá-lo, ter essa oportunidade de dizer que é uma das pessoas com grande integridade, e se nós queremos transformar Angola, do meu ponto de vista, passa pela integridade moral, e ele é essa
figura que nós temos em Angola, que é um exemplo a seguir, e para mim é de facto uma escola, não é? Finalmente pedir, vá lá, um comentário a cada um e lembrar também que esta nossa conversa foi organizada pela Friends of Angola, e agradeço de facto me terem convidado para fazer parte dela, não é? E agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam e fizeram questão de enviar questões e enriquecer, claro, este diálogo. Dou-vos a palavra, comentários finais, e aproveito dizer-vos foi um prazer e bom resto de sexta-feira. Vamos começar pelo Ítalo, que é o mais novo. Tá bem, posso começar, mas eu gostaria de ser o último, por ser o último a entrar também na conversa. Agradeço à Friend of Angola por ter convidado-me para este debate, e aproveito também convidar as pessoas que estão aqui a assistir, a acompanhar este debate, para continuar a atuar, a agir, a fiscalizar os atos do Poder Executivo, porque se nós não fazermos nada, o nosso país ainda corre risco de, ou seja, estávamos a marcar passos para frente e nós podemos correr risco de marcar mais passos ainda para trás, porque nos últimos dias nós estamos a registrar os casos de mortes. A Polícia Nacional está a causar mais mortes que o coronavírus, e as instituições olham para isso com muita naturalidade, têm coragem de aparecer em conferência de imprensa para justificar a morte dos cidadãos, tentar, porque existem meios próprios que podiam ser utilizados para se evitar essas mortes, mas esta banalização da vida que está a ser feita em Angola é preciso pôr um término. E eu tenho ontem estava a acompanhar uma conferência, também conforme a Karina estava a dar a experiência da Hungria. Eu ontem vi o problema da Cuba e da Venezuela, também estão a reclamar das mesmas coisas, e também fala-se, por exemplo, dos médicos que nós estamos a ir buscar da Cuba. Nem todos, afinal, que estão a vir como médicos são mesmo médico. Ontem uma ativista cubana disse que esses são membros dos serviços de inteligência, e em Angola ficou claro com essa médica que foi aí, que apareceu como médica e depois apanhou ou veio já contaminada de coronavírus. Ao invés de levar a cura, ela acabou por ser curada em Angola. E alguns estados estão a ver essa questão da pandemia como sendo uma guerra bacteriológica, e dentro dessa guerra eles estão a procurar meios de defesa. Por isso é que muitos governos, ao invés de estar preocupados com a situação da comunidade, estão preocupados com a manutenção do poder político. E nós, como defensor dos direitos humanos e aqueles que lutam pela democratização do país, devemos continuar atentos a estes cenários que, se nós ficarmos de braços cruzados, poderão ser surpresas para os próximos tempos. Então há toda a necessidade de estarmos cada vez mais atentos, denunciar cada vez mais. O tempo, faz favor, o tempo. Então, não, mas também cheguei mesmo ao fim, e muito obrigado pela preferência, muito obrigado pelo convite, e agradeço a intervenção de todas, Camille, do faz moderador. Favor. Camille? Oi, então, eu também queria agradecer. Eu acho que a conversa foi muito frutífera, e a gente vai continuar monitorando a situação de direitos humanos, e esperando que o governo comece a adotar medidas que respeitem e protejam os direitos humanos dos cidadãos, que são para eles que o Estado existe. O Estado é uma representação do povo, então eles devem ser protegidos, seus direitos fundamentais. E acho que a associação civil em Angola também tem que ser protegida, tem que ser valorizada, tem que ter o seu espaço de contrabalancear o poder do governo público. É para isso que eles estão aí, e a gente repudia essas repressões que têm acontecido contra os defensores de direitos humanos em Angola, e esperamos que tenha mais progresso nesse quadro. Obrigada mais uma vez a todos pela noite que passamos juntos. Aqui já são quase 10 horas da noite, mas é sempre um prazer falar com vocês e aprender muito mais sobre Angola.
E continuem com esse jeitinho também, bem parecido com os brasileiros. Eu sempre me sinto muito acolhida quando eu vou a Angola. Apesar de tudo que a gente sofre na nossa vida, sempre tem aquele calor humano, aquela alegria, e isso não pode faltar para que a gente continue sempre lutando pelas nossas conquistas diárias. É isso. Obrigado, Camille. Karina? Faz favor. Não estava a ver se tinha o som ou não, só para agradecer uma vez mais o convite da Friends of Angola e o vosso acolhimento tão simpático e tão caloroso, quer dos panelistas de Domingos e das pessoas que nos estão a ver e que nós infelizmente não conseguimos ver também a partir daqui. Eu acho que os tempos vão mudar e que já estão a mudar, como dizia o Bob Dylan, não é? E que nós temos que aproveitar esta oportunidade para segurar as rédeas do nosso futuro. E, portanto, cabe-nos a nós todos. Eu sou uma ativista social profissional, porque trabalho numa ONG e sou paga para fazer aquilo que faço, mas há tanta gente que não tem os mesmos recursos que eu tenho e que faz um trabalho extraordinário. É importante e é fundamental que seja dada voz a essas pessoas e que seja feito o reconhecimento público pelos governos, pelos Estados do seu trabalho. Não é tempo de nós não aceitarmos a crítica, e os governos têm que aceitar a crítica, porque em tempos de emergência Covid-19, certamente os erros serão muitos. É só isso. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Obrigado. E o Dr. Fernando, então, vai encerrar. Pois, então, agradeço as palavras do Domingos, enfim, um bocado exageradas. E também... Não é exagerado, é merecido, e acho que precisamos fazer muito mais. Na verdade, merece muito mais. Vamos devolvendo tudo aquilo que nos deram também a nós, não é? Então, e agradeço ao FO esta oportunidade que nos deu de nos pôr a nós em contactos com a Karina, com a Camille e com o Hitler, e com essa boa moderação do Domingos, e devemos dizer que esta situação do Covid em Angola tem sido naturalmente dramática pelos chamados efeitos colaterais, não é? Sobretudo em matéria de direitos humanos, em que estamos a ver muitos espancamentos, quer em Luanda, quer noutras cidades, mortes em Luanda, no Ambo, em Benguela, Namibe, o problema da pilhagem dos polícias, da extorsão de dinheiro às pessoas, das detenções arbitrárias, e os temores que eles têm imprimido, inclusive do ponto de vista político. Nós temos militantes do Bloco Democrático que foram torturados pela polícia, e portanto precisamos de também aproveitar, como disse a Karine bem, este momento para evitar que o novo normal seja uma nova ordem internacional imposta pelos grandes, e portanto possamos refletir muito bem em todas essas questões de degradação do Estado Social por um lado, de degradação ambiental também, e podermos então aproveitar o momento para trocar as voltas, porque naturalmente o que se tem passado com as lideranças que neste momento conduzem a humanidade tem sido um grande desastre, e Angola é um caso particular que demonstra isso, e temos que aproveitar este momento para inverter esta situação. Devemos dizer que as tendências não são boas do ponto de vista do Estado angolano. Como disse o Hitler, foi neste momento aproveitado para que fossem impostas duas leis com caráter anticonstitucional, a chamada Lei de Proteção Social e a Lei de Vigilância de Localização, a vigilância dos celulares, que há anos atrás conseguimos impedir que pudesse surgir, mas que foi aproveitado esse contexto do Covid para que agora esta lei exista e possa fiscalizar cada telefone, cada internet, cada cidadão. Portanto, a tendência não é boa, não estamos a aprender com os fundamentos desta crise e precisamos de contrariar isto. Em estado de emergência, tudo isto esperemos que seja provisório, porque é necessário que haja uma reversão desta tendência. Muito obrigado.
Obrigado a todos e a cada um em particular. Agradeço mais uma vez àqueles que acompanharam-nos nessa conversa sobre a avaliação do desempenho do Executivo angolano durante o estado de emergência promovido pela Friends of Angola. Até a próxima e até já. Bye bye. Tchau, tchau. Prazer grande. Um beijinho, até a próxima. Tchau, Pronto, Deus. obrigado. Até já.